Fala pessoal, melhores momentos para você de São Paulo e Corinthians. São Paulo quebrando a invencibilidade aí do Timão. O Timão havia há mais de 10 jogos sem perder, tinha 7 vitórias aí no Campeonato Brasileiro do ano passado e no Campeonato Paulista ainda não havia perdido. Mas o São Paulo até o momento está quebrando essa invencibilidade. Estamos chegando no final do jogo aí. O São Paulo está ganhando do Corinthians de 3-1. Primeiro tempo muito dominado. Acredito eu que o Corinthians foi superior ao time do São Paulo no primeiro tempo. Se não fosse aí o goleiro do São Paulo, o Corinthians teria aberto o placar no primeiro tempo. São Paulo não conseguiu jogar, o Lucas Moura e o Oscar não teve muitas oportunidades no meio de campo de São Paulo. O Oscar muito apagado no primeiro tempo e o Corinthians dominou aí no ataque aí o time do São Paulo. Teve oportunidade com o Memphis Depay, o Yuri Alberto muito acionado ali pela o lado esquerdo do time do Corinthians. Então, no primeiro tempo, provavelmente o Corinthians conseguiu dominar o time de São Paulo. Mas no segundo tempo, o São Paulo voltou melhor, abriu o placar para cima do Corinthians. O Oscar fez o segundo gol para o time do São Paulo. O Corinthians conseguiu fazer o 2-1 ali, um gol de cabeça, mas um lance brilhante do Lucas Moura, driblou dois zagueiros numa tabela que ele fez, driblou dois zagueiros do Corinthians aí e fez o 3-1. Então fica difícil do Timão buscar um empate, porque estamos chegando aí já no finalzinho do jogo, estamos entrando nos acréscimos aí, e o São Paulo está quebrando a invencibilidade do Corinthians aí, que havia mais de 10 jogos sem perder. 7 no Brasileiro, no Campeonato Paulista não havia perdido ainda, perdeu somente para o Racing na Sul-Americana, mas a invencibilidade do Timão estava sendo contada aí aqui no Brasil, entendeu? Fazia mais de 10 jogos sem perder, então o São Paulo está quebrando essa invencibilidade do time do Corinthians aí nos jogos aqui no Brasil. Memphis Depay muito apagado no jogo, no segundo tempo não conseguiu jogar, no primeiro tempo até teve algumas oportunidades, mas no segundo tempo não conseguiu jogar. Eu acredito eu que o Corinthians perde muito aí, sente muita falta do Rodrigo Garro, que é um meio-campista aí onde domina esse meio de campo do Corinthians, tem a bola no pé dele que sai as melhores jogadas do time do Corinthians, então tá lesionado, tá fazendo falta nesse meio do campo do Corinthians. O Alex Santana estava fazendo um bom jogo nos últimos jogos do Corinthians, só que no primeiro tempo recebeu um cartão amarelo aí num lance em cima do Lucas Moura, acabou levando o cartão amarelo e o técnico do Corinthians optou por tirar ele no segundo tempo, que é arriscado jogar um clássico, um jogo quente com o jogador com cartão amarelo. Então o Alex Santana saiu aí já no intervalo e o Corinthians perdeu muito no seu meio de campo. Sem Alex Santana e sem o Rodrigo Garro, que é os caras de criação desse meio de campo do Corinthians, perdeu muito aí, o São Paulo acabou dominando o meio do campo do São Paulo, e eu acredito eu que esse foi o motivo aí desses gols do São Paulo sair muito rápido, que foi um gol praticamente atrás do outro. O Corinthians entrou alguns jogadores e entrou o Romero no segundo tempo, entrou o Thales Magno no segundo tempo, mas não conseguiu criar jogada. Chegou no ataque do São Paulo, mas sem muito perigo. Então o time do São Paulo, após o 3-1 ali, dominou o jogo, conseguiu manter a bola no pé. O Ferreirinha entrou muito bem no time do São Paulo ali, conseguiu segurar a bola no time do São Paulo no ataque ali na defesa do Corinthians, então conseguiu segurar muita bola e o Corinthians nos lances que chegava na área do São Paulo sem muito perigo. Então, como eu disse, o Memphis Depay muito apagado no jogo, o Yuri Alberto, primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo acredito que a falta de criação no meio do campo do Corinthians foi o motivo aí do Yuri Alberto e do Memphis Depay não conseguir jogar no segundo tempo. E eu, na minha opinião, acho que o técnico do Corinthians não soube mexer na equipe. Com a entrada aí do Romero e não teve lances de perigo, o Romero não conseguiu jogar, então acho que precisava mexer mais no meio de campo do Corinthians, lateral do Corinthians, quando o time do Corinthians subia um pouco, o time do São Paulo pegava no contra-ataque, então os laterais do Corinthians tentavam subir para ajudar a zaga, mas acabava deixando a defesa ali meio frágil e o São Paulo conseguiu usar. O domínio do meio de campo foi totalmente do São Paulo e os gols que saiu aí do São Paulo foi de criação do meio de campo com Oscar e Lucas Moura, que no primeiro tempo não fez um bom jogo, mas no segundo tempo conseguiu jogar ali não somente o Oscar, mas também o Lucas Moura conseguiu jogar e dominar o meio de campo aí. O São Paulo sai com essa vitória, quebrando essa invencibilidade do Timão a mais de 10 jogos. Então são 3 pontos muito importantes para o São Paulo
nesse início de temporada, nesse Paulistão 2025, num clássico aí que foi um dos melhores jogos até o momento aí do Campeonato Paulista 2025. Então, chegando no finalzinho do jogo aí, nesse clássico São Paulo 3, Corinthians 1. Até aqui gostou do conteúdo, gostou da análise, já deixa seu like, comenta aí o que você achou aí dessa vitória do São Paulo aí, desse quebrando a invencibilidade do Timão. Comenta aí, já deixa o like, se não é inscrito, se inscreva no canal aí para estar nos ajudando. O Corinthians entrou alguns jogadores e entrou o Romero no segundo tempo, entrou o Thales Magno no segundo tempo, mas não conseguiu criar jogada. Chegou no ataque do São Paulo, mas sem muito perigo. Então o time do São Paulo, após o 3-1 ali, dominou o jogo, conseguiu manter a bola no pé. O Ferreirinha entrou muito bem no time do São Paulo ali, conseguiu segurar a bola no time do São Paulo no ataque ali na defesa do Corinthians, então conseguiu segurar muita bola, e o Corinthians nos lances que chegava na área do São Paulo sem muito perigo. Então, como eu disse, o Memphis Depay muito apagado no jogo, o Yuri Alberto, primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo acredito que a falta de criação no meio do campo do Corinthians foi o motivo aí do Yuri Alberto e do Memphis Depay não conseguir jogar no segundo tempo, e eu, na minha opinião, acho que o técnico do Corinthians não soube mexer na equipe. Com a entrada aí do Romero, aí não teve lances de perigo, o Romero não conseguiu jogar, então acho que precisava mexer mais no meio de campo do Corinthians, lateral do Corinthians, quando o time do Corinthians subia um pouco, o time do São Paulo pegava no contra-ataque, então os laterais do Corinthians tentavam subir para ajudar a zaga, mas acabava deixando a defesa ali meio frágil, e o São Paulo conseguiu usar o domínio do meio de campo, foi totalmente do São Paulo, e os gols que saiu aí do São Paulo foi de criação do meio de campo com Oscar e Lucas Moura, que no primeiro tempo não fez um bom jogo, mas no segundo tempo conseguiu jogar ali, não somente o Oscar, mas também o Lucas Moura conseguiu jogar e dominar o meio de campo aí. E o São Paulo sai com essa vitória, quebrando essa invencibilidade do Timão a mais de 10 jogos. Então são 3 pontos muito importantes para o São Paulo nesse início de temporada, nesse Paulistão 2025, num clássico aí que foi um dos melhores jogos até o momento aí do Campeonato Paulista 2025. Então, chegando no finalzinho do jogo aí, nesse clássico, São Paulo 3, Corinthians 1.